Vamos lá. Música. É joia demais. Música é tudo de bom, né, irmão? Fala a verdade. Eu fui criado num ambiente musical. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai já mexia com música. Ele não tocava, ele não era músico da noite, mas meu pai, ele tinha um equipamento de som e ele montava som nas casas noturnas de Brasília. E durante muitos anos ele fez isso. Para você ter uma ideia, meu pai foi o desbravador dessa área lá em Brasília. Hoje, uma das maiores equipes de som do país, que é uma equipe lá de Brasília, que é uma empresa lá de Brasília, começou através de empréstimos de aparelhos que meu pai fazia para essa moçada. Meu pai é que, na época, criou a chamada música ao vivo em Brasília. Ele viajou, eu não me lembro para que está, não sei se Rio ou se São Paulo, e ele voltou com essa ideia. E meu pai começou a montar som nas casas noturnas e colocar músicos ali nas casas noturnas. Foi daí que, lá em Brasília, começou isso. Não existia isso lá em Brasília. Tudo começou ali através de uma iniciativa do meu pai. Foi um desbravador nessa área. Então, eu já mexo com música, já estou envolvido com música desde quando eu me entendo por gente. Durante 6 anos eu frequentei a Escola de Música de Brasília. Eu era guri, meu sonho era ser pianista, né? Eu tentei tocar piano, mas eu não conseguia. Tudo que eu sei hoje, eu não aprendi na escola. Na realidade, meu instrumento era violoncelo. Você sabe o que é violoncelo? Sabe o violino? Pensa num violino grandão. Pois é, esse era o meu instrumento. O instrumento que eu estudei foi violoncelo e flauta doce. Piada. Então, meu sonho era tocar, e eu gostava de me envolver, e já com cerca de 12 para 13 anos de idade, meu pai conseguiu um emprego para mim numa banda em Brasília, chamada Banda Plataforma. E meu pai me levou para o primeiro baile. Foi meu pai que me levou, e ele era assim, era igual pitbull perto de mim. Eu fui para ver a banda que eu ia tocar. Eu lembro, inclusive, até as músicas que foram tocadas no baile. Eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha ido num baile daquele jeito, e principalmente pela expectativa que estava sendo criada no meu coração de fazer parte de uma banda de baile. Na época era tudo de bom, né? Tem uns negócios assim, era igual quando, por exemplo, era meu sonho também ser coroinha na igreja católica, eu já falei isso aqui. Eu também tinha sonho de tocar numa banda grande, e finalmente surgiu essa oportunidade. Então eu comecei a mexer com música. Já mexo com música desde então, e só Jesus na causa. E quando eu conheci a Cristo, logo depois que eu conheci a Cristo, um ano e pouco depois, eu continuava tocando na noite, e quando eu parei com isso, parei de mexer com música profissionalmente, e passei a me dedicar só à obra de Deus. Eu fui um dos primeiros músicos da comunidade, na comunidade que eu era, lá em Brasília, a serem remunerados para estar ali. Você pode pensar, pastor, você ganhava um salarião, né? Em conversa fiada. Eu ganhava numa semana o dinheiro que eu pagava, eu ganhava em 3 dias, a bem da verdade, porque eu só trabalhava quinta, sexta e sábado, à noite. Em 3 dias eu ganhava o dinheiro para pagar o aluguel lá em Brasília. E em Brasília, aluguel é o olho da cara. Então você pensa bem, eu tinha um bom salário. Se a gente for olhar a preço de hoje, na época eu tinha um salário aí de uns 3 mil reais, né, se a gente for proporcionalmente. Eu ganhava bem. Eu passei a me dedicar então à obra de Deus, e eu caí de 3 mil para 200 conto por mês. Foi assim minha vida. Então, eu conheço o que eu vou falar com você aqui, eu não estou falando simplesmente porque eu estudei. Eu não estou falando simplesmente porque eu ouvi falar. O que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite, eu tenho propriedade para te dizer, porque eu já vivi muita coisa. Eu costumo dizer que eu já toquei em batizado e em velório. Eu já toquei em bingo de frango assado, irmão. Numa cidade chamada Arinos. Acho que é Arinos. Bingo de frango assado em Arinos. Era o maior movimento da cidade. Estava eu lá, essa moçada da internet
me ver falando isso, pessoal de Arinos, naquela época não tinha nem asfalto, chegava uma moçada lá, tudo do pezão vermelho, no baile de sandália havaiana, e o pau quebrava. Então era um negócio sério, tudo que eu vou te falando aqui é de coisa que eu vivi. Algumas coisas, como o Lucinho falou, algumas personalidades que nós conhecemos. Eu tive a oportunidade de tocar com alguns artistas, né? Na época eu não aceitei porque eu tinha medo de sair de Brasília, eu tinha medo de sair de casa. Eu recebi na época uma proposta muito boa para ir para o Rio de Janeiro. Só que o cara que me chamou era dono de morro. Era dono de morro, ele mexia com tráfico. E eu sabia, porque eu estive com ele, toquei com ele. Não vou falar aqui o nome por questões éticas, né? De segurança. Mas é assim, né? E a música, ela sempre fez parte da minha vida. E eu lendo alguma coisa, eu percebi que a música, ela faz parte, na realidade, da vida de todo mundo. É assim ou não é? Tudo que você vai fazer hoje, tem música envolvida. Tudo que você vai mexer hoje, tem música envolvida. A música exerce um papel fundamental na sociedade. A prova disso é que nós somos envolvidos por ela em todas as etapas da vida, né? O Davi me ajudou em tudo que eu estou falando aqui. Ele me ajudou, mandou algumas ideias, mandou algumas coisas. Eu vou falar muita coisa do que ele mandou lá. Mas ele citou o exemplo, por exemplo, da canção de ninar, né? A mamãe cantava, minha mãe cantava para mim. Minha mãe me ensinou umas musiquinhas, me ensinou na época também, orações, e sim, a música envolvendo tudo na nossa casa. Né? Tem gente que quando entra no carro, a primeira coisa que faz é ligar o som. Tem gente que agora com essa moda de MP3, você anda na rua, ninguém mais conversa com ninguém, está só com um negócio na zureba aqui, o pau quebrando, ninguém sabe o que está ouvindo, mas está lá na dele, está na boa. Esse negócio de celular com MP3, a mesma coisa, todo mundo com ouvidinho, com um fonezinho e está indo. Então a música faz parte da nossa vida, música é algo maravilhoso, a música é tudo de bom, irmão, né? A música hoje, ela é usada para também externar ideias de etnias, para externar ideias e ideologias de grupos. Por exemplo, o funk. O funk, na realidade, não é só um estilo de música, é um estilo de ideias também, é um grupo de ideias sendo externadas pela música. O punk, a mesma coisa, e daí vai. Então a música, se a gente for olhar, ela engloba muita coisa. Os filmes, imagina filmes sem música. Imagina você ver, por exemplo, né, quando você lembra lá do seu Leonardo DiCaprio, meu clone, junto com aquela gordinha lá, tal, que eles pegam, imagina aquela cena sem música. Fala sério, ia ficar sem sal ou não ia? Né? Então, o cinema já entendeu isso. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender por que a música tem esse poder todo. Por que a música ela mexe tanto com o freguês? Por que se o sujeito ouvir determinadas canções, o sujeito começa a chorar na hora? Isso já aconteceu comigo. Eu ouvi uma canção e começar a chorar. Por que disso? Eu quero explicar um pouquinho aqui para você, depois nós vamos passar para os ícones e, se Deus quiser, no final aí a gente vai concluir o assunto aí na bênção antes de meia-noite. Vamos lá. Né? Como é que a música funciona na psique do homem? Deixa eu te explicar o que acontece. Agora vamos falar da questão física, da questão psicológica do homem. Né? A música, o cérebro, melhor dizendo, ele trabalha a nível de estudo, né? Eles dividem o cérebro em dois hemisférios, onde cada hemisfério é responsável por um grupo de ação no corpo humano. O hemisfério, por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela locomoção, né? Enquanto o hemisfério direito é responsável pelo raciocínio lógico. Alguma coisa assim. Então, a música, ela é tratada no cérebro humano pelo hemisfério direito. E o hemisfério direito é o que é responsável, por exemplo, pela memorização. Por que você consegue memorizar as coisas de maneira muito mais fácil com música? Exatamente porque o cérebro trabalha a música no hemisfério direito. O hemisfério direito está ligado à memorização, está ligado à questão emocional do freguês também.
É por isso que a música toca tão profundo. É por isso que a música emociona. É por isso que a música mexe para valer com o freguês. Por causa dessa divisão. Então, o hemisfério direito trabalha isso, trabalha a música, trabalha a memorização, trabalha o raciocínio, né? As gavetas de memória longa estão associadas ao hemisfério direito e daí por diante. E, inclusive, as emoções. Por isso, a música é um instrumento valioso hoje. Por isso, a música tem que ser usada. Por isso que eu glorifico a Deus, porque hoje, nos nossos dias, a música está assumindo um real valor dentro da igreja. Antigamente era para encher linguiça. Em muitos casos, a música era depreciada na igreja. Mas existe um valor tremendo, porque as pessoas às vezes entram dentro da igreja, tristes, chateados, cabisbaixos. Às vezes entram com uma carga emocional muito grande pelo que passaram no dia. E começa ali a ministração do louvor. E daí Jesus vai trabalhando no coração da pessoa, vai quebrantando. A música ela vai assumindo uma posição estratégica no emocional daquele que frequenta. E daí a pouco o coração da pessoa já está preparado para receber a boa semente. É a música. Pastor Jorge, ele compara a música como um jogo onde a bola é colocada na marca de pênalti, onde o goleiro é retirado e o pregador vem então com a palavra só para fazer o gol. Um louvor bem feito, irmão, gera um ambiente muito mais propício à ministração da palavra. O Lucinho sabe disso. Pastor Cláudio, pastor Jânio, pastor Valério, sabe, nós constantemente estamos pregando em outros lugares, e quando o louvor é difícil, irmão, você tem que rebolar para poder conseguir quebrar o gelo na ministração e daí por diante. A música, ela exerce um papel fundamental na igreja. A música é uma arma que Deus colocou à disposição da igreja para ser usada com muito afinco, para ser usada com muita responsabilidade. Você sabia que os filósofos, eles respeitavam o poder da música? Por exemplo, olha o que Aristóteles falou sobre a música. Aristóteles disse assim: emoções de toda espécie são produzidas pela melodia e pelo ritmo. Tem a música, portanto, o poder de formar o caráter, e os vários tipos de músicas distinguem-se pelos seus efeitos sobre o caráter humano. O que ele está dizendo aqui é que a música trabalha diretamente com a emoção e ela tem poder de separar pessoas, separar grupos por aquilo que eles gostam. São chamados grupos de afinidade. Você pode ver que os roqueiros eles sempre andam juntos, né? Os metaleiros estão sempre juntos. E qual é a ponte disso tudo? Qual é o esteio disso tudo? A música. Os rapeiros, os funkeiros, os pagodeiros, né? Você discerne, a roupa muda, o jeito de falar muda. Você vai ver rapeiro falar, você vai ver funkeiro falar com, por exemplo, uma pessoa que gosta de música clássica. É totalmente diferente, exatamente isso que Aristóteles falou, né? Outra pessoa que falou sobre isso foi Pitágoras. Pitágoras, o pai da matemática, ele disse assim, ele descobriu que a música pode ser reduzida a números e relações matemáticas. Sendo assim possível a combinação da melodia e do ritmo, a fim de criar diversos ambientes, mexendo com os sentimentos e manipulando até involuntariamente a plateia. Algum tempo atrás eu li uma matéria sobre um grande grupo de rock, e esse grupo de rock, ele tem uma tônica nos shows, a pancadaria. Eles fazem os shows e daí a pouco a galera da plateia começa a descer o bambu no outro. Eles disseram que isso é proposital, que eles criam isso através do estilo de canções, através da combinação dos ritmos, dos acordes,
através da combinação das músicas, eles criam um efeito agressivo nas pessoas. Olha só isso aí. Olha só. Tem mais. Platão também era um amante de música. Platão, ele selecionava as melodias segundo a influência que elas exerciam sobre o povo, indicando músicas para, por exemplo, finalidades de guerra, indicando músicas estimulativas, indicando músicas educativas. Você já viu, você já notou que no supermercado, a maioria dos grandes supermercados, em determinadas horas, você pode notar isso, a música que rola normalmente é uma música lenta. Para quê? Para gerar um ambiente igualmente lento. Para gerar um ambiente onde as pessoas vão entrar e com tranquilidade vão gastar, e aí vai. Principalmente as irmãs, né? O marido fica do lado, falando, não, bem, tu precisa disso mesmo? Aí está a musiquinha. Agora, ambientes onde o giro de pessoas é rápido, você pode notar, as músicas também são rápidas. Música é usada para tudo, e hoje existem pessoas que são especialistas em fazer isso, em gerar ambientes através das canções, em estimular, em fazer coisas diversas aí, né, usando música, usando canções. Como eu te falei, música é arma, irmão. Música é ferramenta. Um sujeito diz que a mesma música que faz uma pessoa chorar é a mesma música, é o mesmo instrumento, é o mesmo veículo que faz a pessoa fechar os punhos e dar na venta do outro. Teve um grande artista de rock aí que falou isso. Exatamente porque música mexe com emoção. Música mexe com memória. Música mexe com o freguês todo por dentro. Vamos provar? Vamos lá? Você quer ver? Olha como é fácil você entender isso, né? Eu não preciso falar. Você lembra disso, lembra? Aqueles negócios de Hitchcock, um negócio macabro lá. Vê? Você lembra de alguma coisa, não lembra? Né? Ou só eu que sou menos crente assim? Né? Não, né? Lembra também, né? Por exemplo, a música, você consegue, através da canção, por exemplo, gerar um ambiente de alegria, de tristeza, de introspecção. Você consegue gerar ambientes só utilizando a combinação de acordes. Você quer ver? Tem o acorde que é chamado de o acorde feliz, né? Que é o famoso acorde de sol maior. É assim. Ele parece que sorri para você, não parece? Ou só impressão minha? Só eu que sou bobo assim? Não, né? Parece sorrir para você, ó. Ao contrário, por exemplo, de um acorde menor, né? Um acorde introspectivo. Dá aquela cara, né? Tem um acorde menor. Essas técnicas, elas são usadas em composições. Existe uma matéria na faculdade, quem cursa música, pode te falar isso. Existe uma matéria que chama arranjo e composição, exatamente para aprender essas técnicas. Quando você quer transmitir uma mensagem triste, usa-se, via de regra, acordes também introspectivos, acordes tristes. Quando você quer, por exemplo, transmitir tensão, é um acorde diminuto, né? Ele tensiona. Então, música é assim, gente. Agora, olha isso aí direitinho. Harmonia, que é essa questão dos acordes que eu te falei. A melodia, que são aquelas coisinhas que quando você ouve, você não precisa
ninguém precisa te falar nada. A música, ela não precisa ter letra muitas vezes, ela só tocada, ela vai despertar a sua memória, vai startar a sua memória para um monte de coisa, né? Quem não lembra disso aqui, né? Você lembra, não tem jeito. Né? Se pegar, por exemplo, eu tenho, no meu iPod, eu tenho um monte de trilha só de cinema, só dessas coisas que eu uso, só para avacalhar também, né? Só para essas coisinhas assim. E não precisa de muita coisa, você solta a música, daí a pouco a pessoa, eu lembrei. Exatamente porque a música tem esse poder. Agora é interessante que não é só os crentes que sabem disso. Na realidade, os crentes estão descobrindo isso de maneira bem tardia. Já há muito tempo tem gente usando o poder da música. Já há muito tempo existem pessoas que estão pegando todas essas técnicas e utilizando para difundir mensagens, utilizando para difundir filosofias, para difundir ideias.